Sábado, 14 de novembro de 2009, 4 membros da mesma família partiram de sua residência na província de José Marmol, na Argentina, em direção a Pergamino, província de Buenos Aires, para visitar alguns parentes e também devido a uma entrevista de emprego. A família Pomar era composta pelo pai Fernando, pela mãe Gabriela Viagran e suas 2 filhas, Candelária e Pilar. Durante quase um mês, ninguém teve notícias da família e eles nunca chegaram até o seu destino. Como a família não chegou, seus familiares acionaram as autoridades, provocando uma grande busca em toda a região, mas nada foi encontrado. Foi então que imagens de uma câmera de segurança de um pedágio registrou a passagem do carro da família, perto da cidade de Luján, às 8h07 da noite, do dia 14 de novembro, o mesmo dia do desaparecimento, o que mostrava que até ali estava tudo bem. Mais tarde, um novo vídeo de outra câmera de segurança gravou imagens da família passando em outro pedágio. Em seguida, algumas testemunhas e imagens de uma gravação feita em uma estação de serviços rodoviários em Vila Regina também registrou o carro da família. As pessoas afirmaram terem visto todos a bordo de um carro vermelho. Um parente próximo da família reconheceu Fernando, o pai, no vídeo. E através das gravações, as quais mostravam a posição do veículo em horários diferentes, em conjunto com mensagens de texto enviadas pela família a bordo do carro, a polícia calculou que o carro se deslocava com uma velocidade baixa, cerca de 80 km por hora aproximadamente, até desaparecer misteriosamente sem deixar rastros. Apesar das buscas, nada foi encontrado, fazendo a polícia gerar várias hipóteses para o misterioso desaparecimento. Os investigadores do caso tinham 6 palpites sobre o destino da família. Primeiro, eles estavam fora do país. Essa teoria era improvável porque os documentos de identidade dos menores haviam sido encontrados na casa da família e assim eles não poderiam ter passado por nenhuma alfândega. Além disso, eles fizeram chamadas por telefones celulares para parentes, dizendo que estavam chegando ao seu destino pouco antes de desaparecerem. Segunda hipótese. Fugindo das dívidas. A casa da família estava à venda. O pai, desempregado há 8 meses, e não conseguia pagar a hipoteca. Pensou-se que havia a possibilidade de que o credor que lhe dera o dinheiro para pagar a casa fosse alguém perigoso. Alguns amigos afirmam que Fernando tinha porte de armas, mas nada foi comprovado. Terceira hipótese. Drama familiar. Pensou-se que o pai poderia ter assassinado sua família e depois se matado. Testemunhas afirmaram que o casal discutia com frequência, mas que não era nada tão extremo. Poderia até ter sido algum ex-amante que cometeu o crime, mas não havia nenhuma prova que o pai ou a mãe tivesse algum caso extraconjugal. Quarta hipótese. Sequestro. Se fosse um sequestro, seus raptores deveriam pedir um resgate. No caso de um sequestro relâmpago, suas contas bancárias teriam sido esvaziadas, o que não aconteceu. Os jornalistas da época geraram a hipótese de uma possível conexão de Fernando Pomar, que era químico, com um cartel de drogas mexicano, mas nada foi provado. Quinta hipótese. Latrocínio. De início, esta foi a ideia mais aceita, porém, não haviam testemunhas. Isso também não explicaria o fato de esconderem a família, ou mesmo o carro que deveria ter sido levado para um desmonte. No fim, esta ideia foi descartada. Sexta hipótese. Acidente. Embora após intensas operações terrestres e aéreas pelas rotas onde a família poderia ter passado sem encontrar nenhum vestígio, esta hipótese foi praticamente descartada pelas autoridades, que assumiram um provável latrocínio desde então. No fim, nenhuma das teorias era plausível, na verdade, pois não ocorreram pedidos de resgate e nem tampouco os corpos foram localizados. Tudo era um grande mistério. Como todas as outras possibilidades foram descartadas, a indicação de que tudo teria sido um acidente era mais provável. Então, houve novamente uma grande varredura detalhada por terra, ar, pelos riachos próximos e até com policiais a cavalo e com cães farejadores, verificando matas, córregos e regiões até mais afastadas da rodovia.
mas nada foi encontrado. Nenhuma marca, nenhum rastro, nenhuma pista, nada. Pessoas foram interrogadas para verificar se haviam visto algo de anormal na região, mas ninguém viu nada de diferente. Era como se a família Pomar tivesse sido desintegrada no ar. No entanto, algo surpreendente aconteceu 24 dias após o desaparecimento. Em uma terça-feira, 8 de dezembro de 2009, toda a família Pomar foi encontrada, morta, a uma distância aproximada de 40 metros da autoestrada Rota 31, a apenas 60 quilômetros do seu destino. O carro estava no meio da vegetação densa ao lado da rodovia, confirmando assim que eles haviam sofrido um acidente. Os corpos estavam no interior do veículo em avançado estado de decomposição devido ao longo tempo que haviam morrido. O mais intrigante é que o local onde o veículo foi encontrado com toda a família Pomar morta no seu interior foi um lugar que antes já havia sido vasculhado, tanto por policiais como também por outras pessoas, pois era exatamente ao lado da Rota 31, muito próximo da rodovia, por sinal. E não teria como o carro ter estado ali esse tempo todo sem ter sido visto por ninguém, mesmo porque ele não estava tão distante da pista. A vegetação era densa, mas não ao ponto de encobrir o veículo por tanto tempo. O local do suposto acidente ficava em uma curva à direita, e os peritos analisaram que, se tivesse sido mesmo um acidente seguido de um capotamento, o veículo deveria estar do lado esquerdo da estrada, e não do lado direito, pois a força tangencial resultante do movimento do veículo tenderia para a linha reta à curva, onde as forças maiores de aceleração e velocidade estariam agindo, portanto, forçando, neste caso, o veículo a sair para o lado esquerdo da pista, e não para o lado direito. Foi aí que surgiu uma versão da polícia dizendo que a família foi assassinada em outro local e durante a noite anterior ao encontro do veículo com os corpos, o carro foi colocado ali para disfarçar o crime. No entanto, não seria possível que alguém com os corpos das vítimas já em decomposição há vários dias tivesse carregado tudo em um caminhão, transportando até o local onde foi encontrado posteriormente e colocado metodicamente em uma posição que simulasse um acidente. Sem falar que seria impossível de fazer algo do tipo sem ter testemunhas que passassem pelo local e vissem a operação toda. Fora o detalhe de que não haviam marcas de atividade no local antes do veículo ser encontrado, como marcas de pneu e nem tampouco vegetação amassada. Então, essa teoria podia ser totalmente descartada. Inclusive, um famoso criminologista de Buenos Aires, ao ver a cena, comentou que seria impossível ter havido tantas buscas por terra e ar, passando tantas vezes pelo local e nunca ter encontrado nada. E principalmente, um veículo acidentado daquele tamanho e da cor vermelha. Quanto à suposta montagem da cena do crime com a colocação do veículo com os corpos no local, o perito descartou, pois teria que ser uma operação gigantesca, algo que deixaria alguma testemunha, ou rastros. Alguns meses após a descoberta dos corpos, os legistas deram uma pequena luz sobre o caso. Após a conclusão das autópsias nos corpos encontrados, supõe-se que após o impacto, eles permaneceram vivos por algumas horas depois do acidente. Somente a mãe, Gabriela Viagran, parece ter morrido imediatamente ao impacto. Todos tinham várias escoriações pelo corpo, ossos quebrados, rompimento e vazamento crânioencefálico devido a um forte impacto na cabeça. O médico disse que, aparentemente, o motorista teria dormido ao volante. Realmente, tudo leva a crer que teria sido um trágico acidente. Mas, por que em uma curva à direita, o veículo da família foi encontrado à direita e não à esquerda como deveria? Por que, mesmo com várias buscas pela região feitas anteriormente durante vários dias, tanto por terra com carros e através de montarias utilizando cavalos, com cães farejadores e até com helicópteros, nada foi encontrado antes do dia 8 de dezembro de 2009? Como o veículo com as vítimas surgiu misteriosamente da noite do dia 7 de dezembro para a manhã do dia 8 de dezembro, sendo que antes nada havia no local? Anos após a descoberta do veículo com os corpos da família Pomar e com muitas investigações e cogitações,
nenhuma conclusão real foi obtida sobre o caso, gerando uma grande onda de dúvidas, mistério e medo na Argentina, pois ninguém até hoje sabe o que realmente aconteceu nesse misterioso caso. O certo é que as falhas na busca pela família geraram duras críticas ao governo de Buenos Aires e levaram à demissão de vários chefes de polícia e do então subsecretário de Investigações e Inteligência Criminal, Paul Stark, um dos funcionários que liderou a investigação. E você? O que acha que aconteceu com a família Pomar?